Com 1.200 metros quadrados de área, essa ampla e bela casa teve seu interior assinado pela arquiteta Sabrina Barros. A riqueza em cada detalhe fez toda a diferença. Confira! Bom, para conhecer melhor esse grandioso projeto, agora eu vou conversar com a arquiteta Sabrina Barros. Bom, Sabrina, um projeto esplendoroso, uma casa de 1.200 metros quadrados. Eu queria saber, entender um pouquinho dos anseios do cliente, como é que foi o início desse trabalho? Bom, Larissa, para mim é um prazer estar aqui no teu programa, é a primeira vez que eu participo, porque eu sou catarinense, mas o Rio Grande do Sul literalmente me adotou. Então, o que o cliente falou para mim? Ele disse assim, eu quero uma leitura clássica, e ponto. E disse o seguinte, o resto é contigo. Faz, desenvolve, enfim, eu quero a casa pronta, entregue, escolhe as cores, é tudo contigo. Que missão, porque é muito detalhista, muito, né? Muito. E assim, tem muito também do meu pessoal, do meu gosto pessoal da casa. Eles, claro, foram aprovando a partir do momento que eu fui mostrando o projeto, foram gostando, enfim. Porque tem pontos bem específicos de cor, do uso da cor, enfim. Mas eu acho assim que o grande desafio desse projeto foi a amplitude. A primeira vez que eu entrei aqui eu me assustei, porque eu peguei ela quase no final da obra, enfim. E a casa, quando eu abri a porta e entrei, ela dava eco. Então eu disse, como é que eu vou resolver isso? Pé direito generoso, uma grande amplitude, iluminação natural muito forte e o eco. Então assim, além de tudo eu tinha esse living amplo, o living tem quase 500 metros quadrados. Então eu precisava dividir os espaços, setorizar, dar função e que as cores conversassem, que eu tivesse a base para todos esses ambientes. E esses desníveis ajudam, contribuem também para essa... Não, eles contribuem, eles ajudaram bastante a delimitar os espaços, mas eu acredito que o ponto fundamental, eu acho que foi a base de tudo, foi a escolha das cores. A marcenaria fixa, ela tem uma leitura bem limpa, bem contemporânea, quase espartana, com uma base bege, off, cinza, um pouquinho de chocolate, que me dá essa base para usar o elemento surpresa do projeto, que é o laranja, o verde e o dourado. Se tu observar em todos os ambientes, tanto do hall social, sala de lareira, sala de TV, espaço gourmet, gabinete, sala de cinema, todos esses ambientes que se conversam, tem um pouquinho de cada cor dessas. Bom, já no início, quando a gente entra na casa, a gente já vê o estilo clássico muito presente, num lustre suntuosíssimo, né? Sim. E já dá o tom de toda a decoração que tu composte. Sim. E o mobiliário fixo, por ter essa leitura clássica, a gente também teve bastante cuidado que não fosse carregado, porque assim, o clássico e o brega, eles andam de mãozinha dada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então assim, quando tem o lustre muito imponente, dá uma neutralizada no mobiliário, tem um sofá um pouco mais cinza, a mesa de jantar que também recebe esse lustre clássico, a mesa é mais limpa, a cadeira um pouco mais requintada, mas que haja esse contraponto de elementos, né, compondo o espaço. E também trabalhar com essa permeabilidade, com essa vista, porque esse também é um pano de fundo que não dá para também competir, né, com essa exuberância. Não. Então, assim, essa questão também do pé direito, muito amplo, eu disse, meu Deus, eu não queria cortar horizontalmente essa vista. Eu não poderia ter um elemento que tirasse essa minha visão, essa minha permeabilidade de todo o espaço, a vista do lago, a vista do Guaíba. Então, o que eu fiz? Eu tive o cuidado de subir esse mobiliário até o teto. Muita gente, não, porque quando o pé direito é muito alto, a gente tem que fazer com que a gente se sinta mais aconchegante baixando os elementos. Ao contrário, eu subi os elementos. Mas eu usei espelho, porque o espelho dá toda essa sutileza que tu precisa, reflete lago, reflete os tecidos. Eu acho que isso ficou bem interessante. Quais são as áreas aqui divididas nessa parte social? Eu tenho o hall social, né, que tem o grande lustre, a sala de lareira, eu tenho a sala de estar, o espaço gourmet, a sala de jogos e a sala de cinema. Tá, em anexo esse living integrado, eu tenho um gabinete,
E tem uma cozinha e as dependências de empregada, que são 3. De todos esses espaços, Larissa, eu queria pontuar desse living, que é o painel de TV revestido com veludo verde. Porque esse foi o elemento que eu usei para absorver a questão do problema de acústica da casa. Então esse estofado, ele absorve o som e não rebate mais. Além de ser um verde intenso, que eu acho maravilhoso, todo com acabamento de taxinha, que eu adoro, né? Então ele resolveu esse problema que eu tinha da casa. E qual a importância dos tapetes na decoração aqui? Olha, eu acredito que assim, são para mim 3 elementos que fazem a finalização de um grande projeto, que são tapetes, cortinas e quadros. Se não tem eles na finalização de uma casa, ela não existe. E dentre esses 3 elementos, eu sempre pontuo um. E nesse caso foram os tapetes. Para mim são as obras de arte que faltavam e que estão me dando todo o aconchego, o requinte. E são elementos que vão passar de geração em geração, os filhos, os netos, eles vão poder levar para onde eles quiserem. Bom, então a Império Persa é a primeira vez que eu trabalho com eles e eu fiquei totalmente apaixonada pelo trabalho. Eu fui lá, eles me receberam muito bem, eles vieram aqui na casa, eles trouxeram todos os tapetes, fizeram todo o demonstrativo para eu me sentir melhor, para ver o que ficava melhor com as cores. Eles me deram toda a base para que isso funcionasse. O trabalho deles foi maravilhoso, excepcional. E temos 3 exemplares persas aqui, né? Sim. Então a gente teve o cuidado de pontuar um pouco mais as cores, um pouco mais intenso na entrada, ele vai se acalmando, vai ficando mais delicado na sala de TV e depois também volta a ser mais intenso no gabinete. Bom, falando agora da área íntima, são 6 suítes. Como trabalhar cada uma dificuldade, né? A gente pensar em vários perfis. Sim, então cada uma teve uma temática, um pouco mais romântica, uma cor um pouco mais intensa, um revestimento recortado a laser, mas bastante espelho, né? Todas as camas são grandes, imensas, estão todas arrumadas para receber o cliente, mas a suíte master é para mim a minha menina dos olhos. Mais uma vez eu tenho essa questão da amplitude, porque a suíte tem 110 metros quadrados. Então ela tem nesse espaço, ela me deu a possibilidade de usar cores intensas. Novamente eu trago o veludo, que eu sou apaixonada, porque eu gosto muito de linkar os meus projetos à moda, eu gosto de vestir os meus projetos. Então tu vai observar que muito do que eu projeto é revestido com tecido. Então na Master eu tenho as cabeceiras em capitonê, eu tenho o painel da TV também revestido com um veludo preto e todos os criados, as laterais da cama são também revestidos com veludo preto. Claro, depois para atenuar essa questão da intensidade do veludo, um mobiliário fixo bem calmo, um off-white, que vai dar essa tranquilidade, bastante espelho também. Me chamou a atenção uma particularidade, a questão das portas serem transparentes, né, translúcidas. Sim, ela tem a questão da questão do box sanitário, isso, né? Quando tu acende ela fora não aparece dentro, mas também são 2 boxes, um feminino e um masculino, e totalmente integrado a esse espaço. Tanto o vestir, a parte da penteadeira, que eu gosto muito, eu adoro trabalhar com isso, e a parte também onde tem a banheira, porque eu acho que se a banheira ela tá escondida dentro de um ambiente, se não tem uma vista, não tem uma TV, tu acaba não usando e ela não funciona. Aliás, todas as suítes têm banheiro com banheira. Todas as suítes têm banheira com banheira.